Olá pessoal, meu nome é Maíra e hoje nós faremos a correção comentada do simulado do Enem do Colégio Antares da disciplina de inglês. As questões vão de 121 a 130. Aqui na questão 121 nós vemos uma citação que é bem comum nas provas de Enem de inglês e é uma citação política. É uma citação do opositor ao governo russo, Boris Nemtsov, contra o presidente Vladimir Putin. A questão pergunta sobre, a partir da declaração do opositor Boris Nemtsov ao governo russo a respeito do suposto esquema de corrupção envolvendo a organização dos Jogos Olímpicos de Inverno que aconteceram em Sochi. E a alternativa correta seria a alternativa C. Nemtsov e seu partido contabilizaram um desfalque de bilhões de dólares ocasionados por Putin e seus amigos. Aqui já daria para eliminar, por exemplo, as questões que falam para Putin ou Putin acusa, já que a declaração foi feita contra ele e não por ele. A questão de número 122 é uma tirinha de Garfield, e nessa tirinha nós encontramos uma situação de aniversário de Garfield, onde o personagem John fala "make a wish", e o Garfield pensa, ele não fala, ele pensa "like that ever works", quando a campainha toca, entra outra personagem com mais um bolo. E Garfield pensa justamente que ele errou quando ele afirmou que os desejos não se realizam. Então, de acordo com a tirinha, é possível inferir que Garfield pensou que seu desejo não seria atendido, mas se enganou, já que dá para entender que ele desejou mais um bolo. Uma observação que nós podemos fazer aqui é que, por exemplo, a opção B, que diz Garfield disse, já seria eliminada, uma vez que ele não diz nada, ele apenas pensa. A questão 123 é uma letra de música, uma letra bem conhecida, Imagine, de John Lennon, e a questão é a seguinte: a partir da letra da canção Imagine, composta pelo britânico John Lennon em 1971, é incorreto afirmar que o autor... Alternativa C, se identifica como sendo o único sonhador remanescente. Lembrando que é importante observar que a alternativa é incorreta e não a correta. Para as questões 124 e 125, nós temos um texto, United States Thanksgiving, que fala sobre o feriado de Thanksgiving norte-americano e sobre a origem desse feriado. A questão 124, a pergunta é a seguinte: na conjunção thus, no terceiro parágrafo, estabelece uma relação de causa, contraste, condição, comparação ou consequência. E a alternativa correta seria consequência. Já na questão 125, o enunciado diz: de acordo com o texto, o autor afirma que. E a alternativa correta seria a E. O peru ainda pode ser considerado um sinal de recompensa, mesmo com seu custo mais acessível nos dias de hoje. Na questão 126, nós encontramos uma tirinha de Calvin e Hobbes, que é bem comum nas provas do Enem. Nessa, especificamente, nós temos um diálogo entre Calvin e o pai dele. No diálogo, o pai do Calvin diz: "Ok, Calvin, let's check over your math homework. Let's not and say we did. Your teacher says you need to spend more time on it. Have a seat." E o Calvin responde: "More time? I already spent 10 whole minutes on it. 10 minutes shot, wasted, down the drain. You've written here 8 plus 4 equals 7. Now you know that's not right. So I was off a little bit. Sue me. You can't add things and come out with less than you started with. I can't do that. It's a free country. I've got my rights." De acordo com o pai de Calvin, aqui nós podemos observar então que a resposta é encontrada nas falas do pai de Calvin e não nas falas de Calvin, o que já facilita procurar a resposta correta. E a resposta correta seria exatamente a B. Não é possível realizar uma adição e obter um resultado menor que o inicial, que está justamente no último quadrinho, essa fala do pai de Calvin. A questão de número 127 é uma outra letra de música, composta por Michael Jackson, e é uma música que fala sobre paz, guerra,
E essa questão está em inglês, a questão diz: This is an excerpt of one of Michael Jackson's famous hits. It's correct to say that the author of the lyric of the song, e a alternativa correta seria a B, emphasizes the importance of solidarity. Também é importante observar aqui que a alternativa A, isn't against any kind of war. Se a pessoa estiver um pouquinho desatenta, pode confundir, entendendo isso como uma afirmativa e não observando a negativa. Para as questões 128 e 129, nós temos um texto recente da revista Newsweek, chamado The Shock Therapy Diet, an electric zap to the brain can improve your willpower. Aqui no próprio subtítulo do texto, nós encontramos a palavra willpower, que vai ser fundamental para a compreensão da questão. A questão 128, de acordo com o texto, por que muitas pessoas falham em suas dietas? E a resposta está justamente na palavra willpower, que significa força de vontade. Então, a alternativa correta seria a A. As dietas requerem força de vontade. A questão seguinte é de número 129. De acordo com o texto, é correto afirmar que os voluntários não sabiam o objetivo real da questão. Até se observarmos no texto atentamente, veremos que os voluntários eram todos homens. Então, já seria possível, por exemplo, eliminar a alternativa A, que diz as voluntárias da pesquisa. Chegamos à última questão, a questão de número 130. É uma outra tirinha também de Calvin e Hobbes, porém essa questão está em inglês e não em português. Mom wants me to make my bed. Come help me, okay? Okay. You get some pencils and I'll get some big paper. I thought we were making the bed. And do all the work? No. We are going to invent a robot to make the bed for us. Won't inventing a robot be more work than making the bed? It's only work if someone makes you do it. E a questão é a seguinte: according to the comic strip, it's possible to infer that. E a alternativa correta é a C. To Calvin, inventing a robot isn't considered work, because he will do it voluntarily. Que é a alternativa que diz que ele não considera fazer um robô como sendo um trabalho, porque ninguém está obrigando ele a fazer. Ele fará isso de maneira voluntária. Que a resposta se encontra então aqui no último quadrinho, quando Hobbes pergunta para ele se inventar um robô não seria mais trabalhoso que arrumar a cama. E ele diz que só é considerado trabalho se alguém quiser que ele faça, se alguém obrigá-lo a fazer isso. Então é isso, pessoal, essas foram as questões comentadas de inglês.